Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Vamos entrar agora na sua casa ou no seu trabalho, aonde você estiver, como alguém ou como instrumento de Deus para trazer a palavra dele até você. Nesta noite, eu quero trazer aqui uma temática sobre uma pergunta: você é santo? É com essa pergunta que eu quero trazer aqui esta palavra, porque ela tem gerado dúvida em muitos corações. Muitas pessoas não entendem, não compreendem o sentido, o significado, se é possível alguém ser santo, se isto está restrito somente a algumas pessoas, ou qualquer pessoa que quiser ser santo pode? É a pergunta. Então eu quero ler aqui na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Diz assim a palavra: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a palavra de Deus. Eu quero primeiro trazer aqui o significado e eu quero desvencilhar, a palavra santo, que geralmente as pessoas, através da religiosidade ou através da religião, ligou ela de forma errada a algumas coisas. Primeiro, vamos para o significado da palavra santo. Santo, ela tem a origem no hebraico e a pronúncia no hebraico é Kadash ou Kadosh, que significa separado, consagrado, e também sagrado. Vamos repetir para você decorar aí, para você entender. Sagrado, separado, consagrado. O termo mais usado na palavra de Deus é separado. Então, veja bem aqui. Nós lemos um versículo na palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo, melhor dizendo, Pedro escreveu no primeiro capítulo, dizendo assim: aquele que nos chamou. Quem nos chamou? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, que nos chamou, ele nos convida para sermos santos em todo o nosso procedimento. Ou seja, em toda a nossa vida, Jesus, aquele que nos chamou, ele também nos convoca a ser santos, a viver uma vida separada, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Isto é a pronúncia da palavra de Deus. Algumas pessoas têm um entendimento errado da palavra santo. Ligam muito a palavra santo a ídolos. E santo não tem nada a ver com imagem alguma. Santo, você está aprendendo hoje que é alguém. Ou seja, uma palavra que pode direcionar a alguém, a uma pessoa ou a Deus. Santo é uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo e dedica a sua vida a Cristo. Dedica a sua vida em obedecer os mandamentos, os estatutos, obedecer a palavra de Deus. Uma pessoa santa é aquela que decide na sua vida, toma as decisões da sua vida embasadas na palavra de Deus. Viver separado das coisas mundanas, viver longe da depravação, do pecado, da luxúria, da lascívia, do adultério e tantas outras coisas que contamina o ser humano. Então, toda pessoa que decidir viver uma vida afastada dessas coisas, ela está sendo separada. Ou seja, quando Jesus ele chama alguém que está no mundo, alguém que está contaminado, alguém que está no pecado, quando ele chama, ele separa a pessoa do pecado,
trazendo ela para a sua presença. Eu quero que você entenda aqui esta palavra, o quanto ela é importante. Porque, veja bem, algumas pessoas entendem que uma pessoa se torna santa depois que morre. Mas o apóstolo Paulo, em vários lugares na Bíblia, ele faz referência, quando ele fala de alguns cristãos que estavam em algumas cidades, aos santos. Aos santos. Veja bem a pronúncia dele. Ele chama os seus irmãos de santos. O apóstolo Paulo, que teve uma vida, separada a serviço de Deus, considerado um homem santo na palavra de Deus. Mas algumas pessoas entendem e tem um sentido assim, muito radical, que santo não peca. Olha, uma pessoa santa, ela peca. O apóstolo Paulo, um homem dedicado a Deus, ele em sua palavra, ele dizia, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Veja bem, santo é um dos atributos de Deus. E esse atributo de Deus, ele é comunicável. Existem alguns atributos de Deus que são incomunicáveis. Os incomunicáveis, eu posso citar aqui para você alguns exemplos, como onisciência, onipresença, onipotência. Isso são incomunicáveis. Só Deus é onisciente, conhece todas as coisas, só Deus ele é poderoso, só Deus pode estar presente em vários lugares. Mas existem alguns atributos de Deus que são comunicáveis. E o amor, Deus é amor, e Ele quer que eu e você tenhamos o amor dele e também amamos, ou passemos, ou amamos nosso próximo. Também a santidade de Deus, porque Ele é santo. Tanto é que a palavra diz só, sereis santo, porque o vosso Deus é santo. Então é um atributo que Deus quer comunicar a mim e a você. Ele quer que eu e você sejamos santos. Mas para a pessoa ser santo, ou ter uma vida de santidade, ele precisa passar por um processo. A santidade, ninguém alcança ela assim, no estalar de dedos. Eu quero falei um pouco aqui de santo, mas eu quero falar de santidade, eu quero falar de santificação. Santificação é o processo pelo qual o ser humano que é chamado por Cristo, que é salvo por Cristo, ele entra nesse processo. Processo de distanciamento. Veja bem, alguém que está ligado ao pecado, alguém que está preso ao pecado, ele aceita Cristo como Salvador da sua vida e ele começa agora a entrar no processo de separação das coisas mundanas. Então o processo de santificação é esse, é o distanciamento das coisas malignas, das coisas depravadas, dos exageros, das coisas do mundo e que não agrada a Deus. Então a pessoa distanciou dessas coisas, o que acontece? Quando ele distancia do mundo, ele se aproxima de Deus. Aproximando de Deus, ele passa a viver uma vida de santidade. A pessoa viver uma vida de santidade já é a qualidade do processo pelo qual ele entrou. É um estado. É um estado. Ou seja, qual é esse estado de santidade? Foi chamado para fora, separado do mundo, para entrar num processo, para viver uma vida na presença de Deus, uma vida dedicada a Deus. Mesmo sabendo que eu, pastor Gessé, você que está me ouvindo, você pode ser uma pessoa santa, eu posso ser uma pessoa santa, desde que nós nos mantenhamos distantes do pecado. Qualquer ser humano que aceitar Jesus Cristo, entregar a sua vida para Deus, arrepender dos seus pecados, ele pode ser uma pessoa santa. Pastor, e aí ele não vai errar nunca mais? Não, ele vai errar, ele vai pecar. Mas quando ele errar e quando ele pecar,
ele não vai voltar a aproximar das coisas do mundo. Ele terá que arrepender do seu pecado, continuar no processo de distanciamento e de aproximação de Deus. É como eu disse, quanto mais longe do pecado, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo você viver da palavra de Deus, você é uma pessoa que tem uma vida em santidade. As pessoas, eu já ouvi muito, olha, o cristão, ele adora santo. Adoramos sim, o nosso Jesus, ele é santo. O nosso Deus, ele é santo e nós adoramos ele, nós louvamos ele, né? Nós amamos os santos, eu tenho que amar os meus irmãos cristãos. Se você é cristão, eu preciso amar você e você é santo. Só para lhe mostrar que santo não é ídolo. O ídolo eu não posso adorar, eu não posso curvar, eu não posso louvá-lo. Ídolo não tem nada a ver com a palavra santo. Você pode ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, uma pessoa dedicada à obra de Deus. Lá em Hebreus, para você entender um pouquinho, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje, por exemplo, para você entender aqui, você vê muitas poucas pregações sobre santidade, sobre santificação, sobre a pessoa ser santo. Não pregam. As pessoas não querem pregar contra o pecado, trazer um ensino contra o pecado. Mas o que Hebreus está nos dizendo aqui, que se você quiser ver o Senhor, conhecer o Senhor, se você quiser conhecer Deus, se você quiser ter um encontro com Deus, você precisa passar pelo processo da santificação. Sem esse processo da santificação, nós jamais conheceremos o nosso Deus. Então, deixo esta palavra para que você possa refletir. Para que você possa, quando a gente olha para a palavra de Deus, eu sou muito fã, né? Sou admirador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, homens que tiveram uma vida santa. Homens que foram chamados por Jesus para desempenhar um trabalho, mas foram homens que erraram, homens que pecaram, mas homens também que humilharam e consertaram diante de Deus, arrependeram dos seus pecados, e Jesus perdoou, Jesus os purificou, os lavou com o seu sangue. Tem muita gente que às vezes ele quer se justificar. Você, meu amado, não precisa se justificar. Quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo. Você tem todas as condições para viver uma vida em santidade, uma vida em santificação. Alguém pode dizer assim, pastor, mas é difícil demais. Você sozinho não vai conseguir. Mas Jesus nos deu o seu Espírito para nos ensinar, nos instruir, nos redarguir, nos exortar. Nós temos a graça de Cristo. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Sem a graça de Cristo, nós não somos nada. Nós não conseguimos nada. Se eu quiser distanciar das coisas ruins, das coisas malignas, se eu quiser afastar do mundo, daquilo que é errado, daquilo que é profano, se eu quiser afastar das coisas que desagradam a Deus, de repente com a minha força, com o meu jeito, com a minha sabedoria, eu não vou conseguir. Eu preciso e dependo do Espírito Santo de Deus, eu dependo de Jesus Cristo na minha vida, eu dependo da graça de Deus na minha vida. E o melhor, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela tem poder de libertar o homem. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro santo, ela tem poder de te ajudar você a viver uma vida santa, uma vida separada, porque a palavra nos liberta, a palavra ela nos transforma, a palavra te leva à regeneração, ao novo nascimento. Você precisa, de repente você que está me ouvindo aí, pode me dizer assim, eu ainda não tive, eu ainda não consegui, eu ainda não entendi o que é sentir, o que é ter Jesus na vida, o que é ter o Espírito de Deus na vida, ou viver uma vida santa. Deixa eu te contar uma coisa, você precisa aceitar Jesus, permitir que Jesus entre na sua vida, você precisa passar pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Tem pessoas, às vezes, elas querem discutir sobre santidade, santificação, ser santo, sobre isso ou aquilo, sobre o céu, o inferno, sobre as coisas de Deus, mas ele não tem conhecimento bíblico, ele não tem conhecimento espiritual, ele tem um conhecimento secular, e às vezes isso não é o bastante, às vezes não, isso não é o bastante. Você precisa buscar de Deus entendimento, você precisa buscar de Deus sabedoria, você precisa ser ensinado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Ser santo, olha para mim aqui, ser santo é você enxergar Deus na sua vida, é você viver Deus na sua vida, é você andar do lado de Deus, na presença de Deus. E muitas das vezes existem pessoas que não conseguem, porque de repente ele está como Nicodemos. Nicodemos era um rapaz, um rabino muito sábio, que foi ter um encontro com Jesus à noite. E Jesus falou para ele assim, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. Então eu te falo nesta noite, ou nesta palavra aqui, que você possa permitir, Deus entrar na sua vida, e que Deus permitir que o Espírito de Deus te leve ao novo nascimento, que você possa permitir Deus te gerar de novo. Tudo aquilo que de errado você fazia, agora pela lavagem da palavra, pelo novo nascimento na palavra, você vai começar a deixar as coisas erradas e você vai começar a obedecer os ensinamentos do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. A temática desta noite foi a pergunta: você é santo? Eu quero te dizer, se você ainda não é um santo, que você possa aceitar Jesus. E Jesus te chama nessa noite. E ele te chama e diz para você ser santo como ele é santo. Ele te chamou para viver uma vida separada do mundo, das coisas erradas. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse uma vida diferente, para que você tivesse uma vida nova. Jesus veio trazer uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de separação de tudo aquilo que é errado. Mas dentro desse processo, com certeza, você, nós vamos errar. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, e é Ele que perdoa os nossos pecados, Ele vai nos dar condições para vivermos uma vida distante do pecado e na presença dEle. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Você quer conhecer Deus? Você quer ver Deus? Então viva uma vida de santificação. Nunca saia desse processo. Santificação. Santificação, distanciamento das coisas erradas, daquilo que é maligno, daquilo que é pecado, e aproximação de Deus. Amém? Deus te abençoe, tenha uma boa noite, uma ótima semana, e que Deus abençoe você, abençoe sua família, e que esta palavra você possa refletir nela. Você tem condições de ser uma pessoa santa, eu tenho condições de ser uma pessoa santa, basta nós obedecermos a palavra de Deus.
Um abraço forte do pastor Jessé.